Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo e desta feita vamos para o versículo 9 e 10 de 2 Samuel, capítulo 11. Estamos estudando a queda de Davi. Esse bloco de versículos que vai do versículo 6 até o versículo 13 é a tentativa de Davi de encobrir o seu pecado. No versículo 6 e 7 ele convoca Urias, né? E ele finge interesse em saber como estava a situação da guerra. No versículo 8, Davi manipula Urias para que ele vá para casa, inclusive para descansar, e ainda envia presente, né? Presentes para Urias. E agora, desta feita, vamos estudar o versículo 9 e 10, que é a recusa de Urias, então, de ir para casa, frustrando assim os planos de Davi, já que os planos de Davi era que Urias fosse para casa, dormisse com sua mulher, Batseba, e com isso ele estaria livre, né, da situação que ele mesmo causou através do pecado, do adultério entre ele e Batseba, que foi a gravidez dela, né, de uma criança, né. O versículo 9, nós vamos ver que o plano de Davi, ele acaba dando errado, né, e Urias não vai, então, para casa como era o plano de Davi. Vamos fazer a leitura do verso 9, e na sequência vamos fazer a exposição dividindo o versículo em partes. O texto diz assim: Mas Urias dormiu à porta do palácio real, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. O começo do verso já diz assim: Mas Urias dormiu à porta do palácio real, né? Aqui indica vigilância, né? Que Urias estaria ali numa condição, né, preparado de serviço, não tinha ainda se desmobilizado, né, do seu papel como soldado, mas estaria ali em vigilância, né? Também indica a disciplina de Urias, né, como um soldado, como também a prontidão, né, pronto, então, para que fosse convocado, estaria pronto para responder ao rei, né? Urias aqui, ele fica ali junto aos guardas, né, como quem permanece ainda em serviço. O E.W. Bulling diz o seguinte: Urias dormiu junto aos servos do rei, como parte da guarda real, mostrando disciplina e fidelidade, né, ao rei e também ao exército. A segunda parte do verso 9 diz o seguinte: com todos os servos do seu senhor, né? Urias, nós vemos que Urias tinha toda a oportunidade de ir para sua casa, ter privilégios ali, né? Dormir com sua esposa, ter momentos ali em família. No entanto, Urias não buscou esses privilégios, né? Mas pelo contrário, Urias ele se manteve solidário, né, ao corpo de servos ali e também o corpo de soldados que se encontravam na guerra, né? Adam Clarke diz o seguinte: Urias não buscou conforto pessoal, mas permaneceu em posição de serviço, né? Veja aí a lealdade desse homem. Na terceira parte do versículo 9 diz o seguinte: não foi para casa, né? A decisão que Urias toma aqui é uma decisão que vai frustrar o plano manipulativo do rei Davi, né? Ele decide então não ir para casa, né? Ele decidiu que não desfrutaria dos prazeres familiares que era proporcionado inclusive pelo rei. A intenção do rei era esse, né? Sendo assim, Urias ele foi solidário aos seus companheiros que estavam na guerra. John Wesley, ele diz o seguinte: Urias dormiu com os servos do rei por direção secreta da providência de Deus, e isso impediu que Davi encobrisse seu pecado e trouxe à luz a transgressão, né? Parece Davi tentando fugir o tempo todo. No entanto, Deus, de uma forma que nós não vimos, mas trabalhando por trás, né, propiciando tudo o que ocorreu ali, né, diante dessa situação. E no final do texto, no último versículo do capítulo 11, nós vamos ver a desaprovação de Deus para com Davi. E aí, nós chegamos ao verso 10. No verso 10, a má notícia
vai chegar até o rei Davi. Qual é a má notícia? Urias não foi para casa, né? O verso 10 diz assim, vamos fazer a leitura. Verso 10, 2 Samuel capítulo 11, verso 10. Então contaram a Davi, Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias, não chegaste de uma viagem? Por que não foste para casa? Davi questiona Urias, né? Ele soube que Urias não vai para casa, depois ele vai e questiona ao próprio Urias. Vamos dividir também o verso 10 em partes. E a primeira parte diz assim, então contaram a Davi, né? Os servos de Davi, né, informaram que Urias não seguiu o esperado plano de Davi, né? O detalhe aqui é entender que Davi, ele então, diante disso, ele monitorava os passos de Urias, né? Daí os servos chegarem para ele e dizer, olha, ele não seguiu o plano, né? Ele não foi como o rei esperava, né? Revelando assim que Davi Davi se encontrava ali ansioso, né? Para ocultar então o seu pecado, para que o pecado ficasse escondido, né? Na segunda parte do versículo diz assim, Urias não foi para casa, né? A recusa de Urias então, demonstrando, como falei, uma disciplina militar, né? Como ele era um homem, né, disciplinado, né? Como também solidariedade que Urias tinha com os seus companheiros que permaneciam na batalha, né? Como ele poderia se achar no direito de ir para casa enquanto outros soldados se encontravam no campo de batalha, né? Na guerra. Então Urias é solidário então com os seus companheiros. E aí Urias, inclusive, no caso, nós vemos, como falei, que ele abriu mão de privilégio, né? Enquanto o exército estava em campanha, ele não se achava no direito de ter, então, privilégio, se solidarizando com o exército. A terceira parte do versículo diz assim, e Davi perguntou a Urias, né? O rei aqui, ele confronta Urias de uma forma direta, né? Tentando persuadi-lo, vá para casa, né? E aí, nós vemos que a própria pergunta que Davi faz é uma pergunta carregada de manipulação, né? Já que a intenção de Davi, do rei Davi, era induzir Urias a quebrar sua disciplina, que ele quebrasse ali a sua disciplina e fosse então para casa. Na quarta parte do versículo nós temos a pergunta do rei Davi para Urias, não chegaste de uma viagem? Quer dizer, você chegou de viagem, o normal é alguém que chega de viagem, tomar um banho e descansar ali, né, na sua cama. E no entanto você não faz isso, né? A estratégia que Davi vai usar aqui é apelar para o cansaço físico, né, como uma justificativa para que Urias ele fosse para sua casa, o que ele então recusou, né? Usando, se nós fôssemos para entender melhor, Davi usa aqui a lógica humana, né, para induzir Urias ao que ele desejava. Qual era o desejo? Que Urias fosse para casa se deitar com a sua esposa Batseba. E aí a sexta parte do versículo diz assim, por que não foste? Por que você não foi para casa? Né? Aqui, essa parte do versículo, com essa pergunta, Davi, então ele expressa frustração, né? Frustração na primeira pergunta, para induzir, não chegaste de viagem. Na segunda pergunta, por que você não, se você chegou de viagem, por que você não foi para casa, né? Mostrando então aqui a frustração do rei, né? A insistência de Davi, né? Que revela aqui a sua frustração. Enquanto isso, a tensão só cresce, porque Urias está frustrando as intenções do rei, né? E nós vamos ver que ele ainda vai fazer uma outra tentativa no versículo 12 e no versículo 13, né? Aqui nós podemos inclusive fazer um contraste entre a integridade de Urias e a pecaminosidade de Davi, né? O versículo ele mostra exatamente esse contraste entre o desejo pecaminoso do rei Davi e a integridade do soldado Urias, né? John MacArthur, ele destaca o seguinte: Urias é um contraste gritante com Davi. O soldado estrangeiro mostra mais temor de Deus e senso de dever do que o rei ungido, né? Davi havia sido ungido por Deus e era um homem, então, descrito pelas escrituras como segundo, então, o coração de Deus. Aqui nós chegamos, então, ao final
da exposição do verso 9 e do verso 10. No nosso próximo tópico, dentro desse bloco de versículos, a tentativa de Davi de encobrir o pecado, nós vamos para o versículo 11, onde Urias vai trazer os argumentos dele de o porquê não ter ido então para casa, expressando, nós vamos ver a fidelidade então de Urias diante do rei. É como se fosse um mini sermão para o rei Davi. Mas voltando para o versículo 9 e o versículo 10, aqui cabe duas aplicações que eu quero fazer. A primeira aplicação é que muitas vezes, diante de pressão ou diante de que você é colocado na parede, poderíamos dizer assim, muitas pessoas cedem. Muitas pessoas, muitas vezes, elas cedem diretamente ao pecado, né? E aqui a aplicação é essa: mantenha sua integridade mesmo diante de pressão, né? Urias, nós vemos que Urias, ele não foi para casa, mesmo diante ali da pressão, mas Urias, ele manteve ali sua disciplina e integridade, mesmo diante da manipulação do rei. No entanto, Urias permanece reto, né? Provérbios, no capítulo 19, o versículo 1, diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo, né? Então veja, né? Melhor é o pobre na sua integridade. Qual seria então o desafio para nossas vidas, né? É permanecer fiel, né, a Deus, mesmo quando pessoas influentes ou mesmo circunstâncias, né, também, né, ou qualquer tipo de situações que nos conduza a mudar de direção, né? Então permaneça fiel a Deus mesmo quando pessoas influentes ou mesmo circunstâncias tentam nos levar ao pecado. Então permaneça fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus, mesmo diante de todas as circunstâncias. Se nós formos pegar como exemplo, nós temos o exemplo de Daniel, né, e dos seus amigos, né? Nós temos o exemplo também de José diante das dificuldades e do próprio Cristo ali quando foi tentado. A outra aplicação que nós podemos extrair do texto também é que nós devemos ser solidários, né, e ter empatia, né, com os irmãos, ter empatia com aqueles, né, que estão próximos a nós, né, como Urias, o texto diz assim: Urias dormiu à porta do palácio com todos os servos do Senhor, versículo 9, né, Urias ele abriu mão de privilégios pessoais para se identificar, né, com seus companheiros em batalha. Veja aí, né, ele então, diante da nossa aplicação, né, ele foi solidário e também foi empático com aqueles que se encontravam ainda na guerra, né. O apóstolo Paulo, ele inclusive nos ensina isso, né, nos lembra em Romanos capítulo 12, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né. Daí trazendo a ideia que nós devemos estar juntos, né, nos momentos de alegria, né, se alegrando, e nos momentos de tristeza, chorando com aqueles que choram, né. O desafio aqui é que nós devemos viver em comunhão, né, servindo e se solidarizando, né, com os irmãos, né. Então nós devemos ter essa comunhão, uma comunhão de se alegrar e de chorar com aqueles que choram, né. Diante disso é a renúncia do eu, né? Devemos renunciar ao eu em prol do outro, do amor ao próximo, né? Já que é os dois maiores mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? É isso que Deus espera de mim e de você, que nós amemos a Deus acima de todas as coisas e amemos também ao próximo como a nós mesmos. Então renuncie o eu em prol do outro e de viver uma vida cada dia mais que agrade e enalteça o nome do Senhor, né? É isso. E aí nós finalizamos esses dois versículos, versículo 9 e versículo 10. Próxima parte do nosso estudo, nós vamos estudar o versículo 11 e finalizar esse bloco de versículos, versículo 6 ao versículo 13, com o versículo 12 e o versículo 13. E aí nós vamos pular para o nosso sexto tópico, que é o assassinato planejado de Urias por Davi. Davi vai planejar então, já que não foi possível essa primeira estratégia aqui, esse primeiro plano falhou, vai para um outro plano, e dessa feita o plano vai ser matar Urias e o rei Davi vai ser bem sucedido. Então vamos estudar
esse bloco de versículos que vai do versículo 14 até o versículo 17, até chegarmos então ao último versículo do nosso estudo, que é o versículo 27 de 2 Samuel capítulo 11. É isso, até o próximo vídeo.